Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como identificar os indivíduos de uma mesma família a partir dos dados da PNAD. Essa identificação é feita com o banco de dados todo, sem nenhum filtro. Assim a gente vai identificar os indivíduos de uma mesma família com base no banco de dados todos, antes de filtrar os indivíduos de interesse. Então, primeiro, a gente cria uma variável de identificação da família, com base em três variáveis: o número de controle, o número de série e o número da família. Então, eu vou unir essas três variáveis e criar uma variável chamada ID, que é a variável de identificação da família. Antes disso, eu já li os dados, não fiz nenhum filtro, já li os dados como eu ensinei para vocês no primeiro vídeo. Não fiz nenhum filtro e vou fazer essa identificação da família com base no banco de dados inteiro, no banco de dados bruto, sem nenhum filtro. Então, eu crio essa variável de identificação da família. Tá aqui essa variável. Será a última coluna do banco de dados. Em seguida, eu crio uma tabela com o número de filhos em cada família. Eu vou chamar isso de tabela filhos. Então, primeiro, eu vou agrupar os dados por família, com base na variável ID, que é de identificação da família. Em seguida, eu vou filtrar a variável V0402, que é a condição na família, que essa variável mostra o que o indivíduo é em relação à pessoa de referência. A resposta 3 indica filho, então o indivíduo que respondeu 3 na variável condição da família é o filho da pessoa de referência. Então eu agrupo por família, filtro só os filhos da pessoa de referência e em seguida conto quantos são esses filhos. Então, eu filtro essa variável e em seguida faço a contagem do número de casos dela em cada família. E isso tudo eu vou colocar numa tabela chamada tabela filhos. Então, a tabela criada é essa daqui. Essa tabela me mostra o número de identificação de cada família, a resposta à variável condição da família, que sempre vai ser 3, que indica filho, e me mostra a quantidade de filhos, Aqui é a contagem. Me mostra a quantidade de filhos em cada família, essa terceira coluna. Bom, então, dessa tabela, eu não vou precisar dessa segunda coluna, que é só a resposta que a pessoa deu à pergunta, a condição da família em relação à pessoa de referência, que é filho. Então, eu não vou precisar dessa coluna, então eu vou excluir essa coluna. Então, eu venho aqui e digo, em tabela filhos, a variável condição da família é igual a null. Para excluir essa coluna. Tá? Então, eu fico só com o número de identificação da família e a quantidade de filhos em cada família. Em seguida, eu vou unir essa informação de número de filhos em cada família ao meu banco de dados principal, que é o banco de dados da PNAD sem nenhum filtro. Então, eu uso essa função, que é do pacote dplyr. Lembrando que essa função group by e essa função de filtro também é desse mesmo pacote. Tá? Que eu vou disponibilizar esse script
mas está aqui as bibliotecas que eu usei. Essas funções são deste pacote. Tá, então, agora eu vou unir essa informação de número de filhos ao banco de dados principal com base na variável de identificação. Então, no meu banco de dados principal, eu tenho essa variável de identificação que eu criei inicialmente, e na tabela filhos, eu também tenho essa variável de identificação. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai unir com base nessa variável essa informação de número de filhos, a coluna N. Tá, então, a gente volta lá no banco de dados principal e verifica essa informação de número de filhos em cada família. Então aqui ele me mostrou nessa última coluna o número de filhos em cada família. Nos casos em que aparece NA, são os casos em que na família não tem nenhum filho, porque na tabela filhos, ela pega só os casos em que na família há pelo menos um filho. Então, quando eu volto essa informação para o banco de dados principal, nos casos em que essa família não estava na tabela filhos, ele aparece NA. Então, são as famílias que não possuem nenhum filho. Bom, então, já que a gente sabe que nesses casos em que tem NA, são os casos em que na família não tem nenhum filho, então o número de filhos é igual a zero, a gente vai substituir essa informação NA por zero. Eu uso esse comando aqui. Então, na coluna N, que indica o número de filhos, se em cada linha a informação que existia ali for NA, então eu substituo por zero. Caso contrário, permanece a mesma informação que está lá. Então, se na coluna N existe NA, substituo por zero. Caso contrário, permanece a informação que está lá. Então, eu verifico se tem algum NA e ele me diz que não. Só conferindo. Nos casos em que tem NA, ele substituiu por zero, então tem 0 filhos nessa família. E nos demais casos permaneceu o valor que já havia. Então, ok, a gente vai renomear essa variável para número de filhos, que é o que ela indica. Então, eu uso novamente o pacote dplyr, essa função é dele. E dentro desse banco de dados que eu estou usando, chamei de dados PES, dados pessoas, o nome da variável N agora vai ser substituído por número filhos, que indica o número de filhos. Então, tá aqui a coluna número de filhos. Bom, então em seguida eu vou criar uma variável dicotômica que vai indicar se na família existe ou não filhos. Então eu vou atribuir valor 1 para as famílias em que existe filhos e 0 para as famílias em que não existe filhos. Então, eu vou chamar essa variável de filhos. Tá? Então, filhos é igual a se na variável número filhos for maior que 0, ou seja, se for 1, 2, 3, for um número positivo. Então, eu atribuo o valor 1, ou seja, tem filhos na família.
Caso contrário, se for menor ou igual a zero, zero, né? Então, a gente sabe que os valores variam a partir de zero. Então, se for maior que zero, é porque tem filho na família. Então, eu atribuo o valor 1. E se caso contrário, só pode ser zero, porque os valores são a partir de zero. Então, atribuo o valor zero. Então, 1 para sim, tem filhos, e 0 para não, não tem filhos na família. E eu chamei essa variável de filhos. Bom, então aqui ele criou essa variável filhos. 0 quando na família não tenha um filho, e 1 quando há pelo menos um filho na família. Em seguida, a gente vai identificar a idade do filho mais novo. É possível identificar a idade de cada filho na família. Porém, aqui a gente vai identificar apenas a idade do filho mais novo, que é provavelmente o dependente que vai passar mais tempo recebendo o benefício de pensão, caso ele ocorra. A gente vai colocar essa informação da idade do filho mais novo em uma tabela chamada tabela idade filhos. Então, primeiro, eu vou filtrar a condição da família igual a 3, ou seja, igual a filhos. E na variável filhos, que mostra se na família tem ou não tem pelo menos um filho, eu vou filtrar os casos que são igual a 1, ou seja, há pelo menos um filho na família. Tá? Então, eu filtro só os filhos, filtro só as famílias em que há pelo menos um filho. Em seguida, eu agrupo esses dados por família. E em seguida, eu seleciono apenas 3 variáveis. A variável de identificação da família, a variável número de filhos e a variável idade, que é a V8005. Em seguida, depois de fazer esses filtros e agrupar e selecionar essas variáveis, eu peço uma estatística e chamo isso de idade do filho mais novo. Eu peço a idade mínima, tá? O mínimo dessa variável aqui, a variável idade. E isso vai me dar a idade do filho mais novo. Por quê? Eu filtrei só as famílias em que haviam pelo menos um filho na família. Eu filtrei só os filhos. Então, eu tenho lá as famílias que têm pelo menos um filho, mas eu não tenho o cônjuge, eu não tenho a pessoa de referência, eu tenho só os filhos. Ok? E depois eu agrupo isso por família. Então, eu tenho só os filhos de cada família. Em seguida, eu peço a idade mínima. Então, vamos supor que eu agrupei lá por família e eu tenho em uma família 3 filhos, porque eu só filtrei os filhos. Então, eu tenho lá uma família X, eu tenho lá 3 filhos. Então, eu peço a idade mínima desses 3 indivíduos. Isso me dá a idade do filho mais novo. Ok? Então, essa tabela me dá o número de identificação da família e a idade do filho mais novo. Então, para cada família, eu vou ter a idade do filho mais novo. Então, novamente, eu vou unir essa informação ao meu banco de dados principal, com o mesmo comando que eu usei quando eu fiz para unir a informação de número de filhos. Com base na variável de identificação da família. Vocês vão ver que vai demorar um pouco porque o banco de dados é grande e tem muitas variáveis. Então, até para visualizar, demora. Então, eu tenho aqui a idade do filho mais novo. Tá? Então, eu tenho o número de filhos, se
há ou não filhos na família e a idade do filho mais novo. Então, nos casos em que ficou NA, novamente, são os casos em que não há nenhum filho na família. Outra possibilidade de beneficiário de pensão é o cônjuge. Então, a gente vai identificar se há ou não cônjuge, né? Sempre em relação à pessoa de referência e a idade do cônjuge. E no final a gente vai fazer uns ajustes em relação a esses dados. Então, para identificar o cônjuge. Cônjuge na variável condição na família é igual a 2. Para identificar o cônjuge, o procedimento é semelhante ao de identificação dos filhos, só que chega a ser até mais simples. Na variável condição na família, cônjuge é igual a 2. Então, a pessoa que respondeu 2, ela é cônjuge da pessoa de referência. Tá? Então, para identificar o cônjuge, do mesmo jeito, eu agrupo por família, filtro só as pessoas que se declararam cônjuge da pessoa de referência e faço a contagem desses cônjuges. Então, eu vou colocar essas informações numa tabela chamada tabela cônjuge, em que eu vou agrupar os dados por número de identificação da família. Em seguida, eu vou filtrar os casos em que a pessoa se declarou cônjuge da pessoa de referência e depois eu vou fazer a contagem desses casos. Semelhante ao que eu fiz para os filhos, para identificar o número de filhos. Então, nessa tabela, ele me dá o número de identificação na família, a resposta a essa variável, condição na família, que vai ser sempre 2, que é cônjuge, e a contagem de casos, que nesse caso vai ser sempre 1. Então, eu vou novamente excluir essa variável, essa coluna aqui, a segunda coluna, porque eu não vou precisar dela não vou precisar colocar essa informação no meu banco de novo, eu vou precisar dessa informação aqui, da terceira coluna. Então, eu excluo ela. E em seguida, eu vou unir essa informação que me diz em que famílias há cônjuge ao meu banco de dados. Tá? Então, eu utilizo aquele mesmo comando que eu utilizei para o número de filhos e para a idade do filho mais novo. Também com base na variável de identificação. Então, aqui, essa última coluna N, que é a coluna que informa se na família há cônjuge ou não em relação à pessoa de referência. Então, naquela tabela cônjuge, havia só as famílias em que havia cônjuge, né? Então, por isso que quando eu trago essa informação para cá, as famílias em que não há cônjuge, aparece NA na variável. Então, a gente vai substituir esse NA por 0. Tá? Então, essa coluna vai me dizer se há ou não cônjuge na família. Então, vai ser 1 para sim e 0 para não. Então, primeiro eu substituo NA por 0 e onde não tem NA, permanece 1. Aqui, a última coluna. 0 para não e 1 para sim. Agora eu vou renomear essa variável.
vou chamar ela de cônjuge. Informa-se na família se o indivíduo de referência tem ou não cônjuge. Nessa coluna idade do filho mais novo, não substituam NA por 0, porque em alguns casos a idade do filho mais novo é 0. Então, se vocês substituírem NA por 0, vai ficar como se nessa família houvesse filhos e a idade do filho mais novo fosse 0, quando na verdade não há filhos na família. Por isso que eu deixei assim. Bom, então em seguida eu identifico a idade do cônjuge. Semelhante ao que eu fiz com os filhos. Então, eu vou colocar essa informação numa tabela chamada tabela idade cônjuge. Eu vou filtrar só os casos em que na variável cônjuge os valores são maiores que 0. Então, nessa variável cônjuge, que foi o que a gente acabou de criar aqui, é 0 para quando não há cônjuge e 1 para quando há. Então, se eu filtro os valores maiores que 0, eu estou filtrando só os valores que são iguais a 1. Então, eu estou filtrando só os casos em que há cônjuge, né? E filtro também os casos em que condição na família é igual a 2. Então, os casos em que a pessoa é o cônjuge da pessoa de referência. Em seguida, eu seleciono as variáveis de identificação, cônjuge e idade. E agrupo por família. Não vou pedir nenhuma estatística, porque para cada família a gente viu que só há um cônjuge, então não precisa pedir mínimo nem máximo. É só agrupar e para cada família só vai haver uma linha com a idade do cônjuge. Então, ele me dá uma tabela com a variável de identificação, a variável cônjuge, que eu selecionei, e a variável idade, tá? Que é a idade do cônjuge. Em seguida, eu vou excluir essa variável cônjuge. Porque o que eu quero é só a informação da idade do cônjuge. Em seguida, eu vou renomear essa coluna. Vou chamar ela de idade do cônjuge da pessoa de referência. Tá? Porque o que eu filtrei aqui foram os cônjuges da pessoa de referência. Então, eu vou chamar essa variável de idade do cônjuge da pessoa de referência. Primeiro eu vou renomear e depois é que eu vou inserir essa informação no meu banco principal. Então, tá aqui. Em seguida, eu vou unir essa informação ao banco principal, que tem todos os casos, sem nenhum filtro. Então, ele me mostra a idade do cônjuge só para os casos em que na família há cônjuge. Então, fica NA nos casos em que na família não há cônjuge. A gente identificou a idade do cônjuge da pessoa de referência. Então, lá em cada linha em que, para as famílias em que há cônjuge, em cada linha, nessa coluna idade, cônjuge, pessoa de referência, vai estar a idade
daquela pessoa que respondeu que é cônjuge da pessoa de referência. Só que vamos supor que eu filtre essa pessoa que é cônjuge da pessoa de referência. Nessa coluna não vai estar a idade do cônjuge dela, que é a pessoa de referência. Vai estar a idade dela. Então eu preciso também captar a idade da pessoa de referência, né? Porque quando eu filtrar se eu filtrar uma ou outra pessoa, eu preciso da informação da idade do cônjuge dela. O que a gente acabou de filtrar foi a idade do cônjuge da pessoa de referência. Então, vamos supor que eu tenho uma pessoa de referência, que é a pessoa respondente ao questionário, e eu tenho o cônjuge dessa pessoa. O que eu captei agora foi a idade do cônjuge dessa pessoa de referência. Então, vamos supor que quando eu filtrar os indivíduos do meu plano, eu filtre não a pessoa de referência, eu filtre o cônjuge dessa pessoa. Essa pessoa tem cônjuge, que é a pessoa de referência. Então, eu também preciso filtrar a idade da pessoa de referência, que será cônjuge dessa pessoa, supondo que eu filtre essa pessoa que é cônjuge da pessoa de referência. Então, eu preciso filtrar as duas informações, porque se caso eu filtre a pessoa de referência, eu preciso da idade do cônjuge da pessoa de referência. E se eu filtrar o cônjuge da pessoa de referência, eu preciso da idade da pessoa de referência para poder calcular o benefício de pensão. Tá? Então, nessa nova tabela que eu vou criar, eu vou filtrar a pessoa de referência e vou identificar a idade dela. Então, eu vou fazer o mesmo filtro que eu fiz antes, aqui. Vou fazer esse mesmo filtro, só que agora eu vou filtrar a pessoa de referência e vou identificar a idade dela. Vou chamar isso de tabela idade pessoa de referência. Então, tá aqui a mesma tabela, só que agora eu tenho a idade da pessoa de referência. Aqui eu tinha a idade da pessoa que era cônjuge da pessoa de referência. Entendeu? Então, uma pessoa é cônjuge da outra. Se eu filtro a primeira pessoa, eu preciso da idade da outra pessoa. E se eu filtro a outra pessoa, eu preciso da idade da primeira pessoa para poder calcular o benefício de pensão. Por isso, a gente tem que captar as duas idades e criar uma coluna, que aí vai ser a idade do cônjuge, que no final a gente vai fazer esse ajuste, para que quando a gente faça o filtro de uma ou da outra pessoa, a gente tenha a informação correta. Então, dessa tabela, idade da pessoa de referência, eu vou também unir essa informação da idade da pessoa de referência ao meu banco de dados. Então, eu vou renomear essa variável idade nessa tabela, vou chamar de idade pessoa de referência. Vou excluir essa coluna, cônjuge, porque eu não vou utilizar essa informação no meu banco. E em seguida, vou trazer essa informação para o meu banco principal.
Então, tá aqui. Para os casos em que há cônjuge na família, eu tenho a idade do cônjuge, da pessoa de referência, e eu tenho a idade da pessoa de referência. Agora a gente vai fazer os ajustes. Essas variáveis que eu criei para vocês até agora, ela me dá informação referente à família. Só que para todos os indivíduos da família, eu vou ter essa informação. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai retirar as informações que não se referem às pessoas certas. Quando a gente filtrar as pessoas, a gente vai ter a informação referente à pessoa. Então, é esse tipo de ajuste que a gente vai fazer agora, né? Atribuir a informação correta a quem deve ser atribuída e não à família como um todo. Na variável número de filhos, nessa variável aqui, se condição na família for maior que 2, eu vou substituir por 0. Caso contrário, eu vou deixar a informação que está. Então, voltando para o exemplo que eu coloquei aqui. Os valores são a partir de 1. Então, 1 é para a pessoa de referência, 2 é para o cônjuge da pessoa de referência. Se for maior que 2, não é nem a pessoa de referência, nem o cônjuge dela. Então, se for maior que 2, número de filhos, eu vou substituir por 0. E por que eu filtro condição na família maior que 2? Porque se for menor ou igual a 2, vai ser 1, que é a pessoa de referência, ou 2, que é o cônjuge da pessoa de referência. Então, eu filtro maior que 2, porque vai ser 3, ou as outras opções que tem no dicionário, que não se referem nem à pessoa de referência, nem ao cônjuge dela. Então, eu substituo para os casos em que a condição na família é maior que 2, eu substituo o valor do número de filhos por 0, porque aqueles filhos a que aquela informação se refere não são daquelas pessoas, são da pessoa de referência ou do cônjuge dela. Tá, então, aqui na variável número de filhos. Por exemplo, esse caso, que mostra se há filhos na família. Há filhos na família, só que aqui eu coloquei número de filhos igual a 0, porque essa pessoa não é nem a pessoa de referência, nem o cônjuge dessa pessoa de referência. Então, é 0. Em seguida, mesma coisa eu vou fazer para a variável filhos, que mostra se há filhos ou não na família. Veja que antes eu estava fazendo todas as informações referente à família. Agora eu estou ajustando as informações para que essas informações se refiram à pessoa. Porque quando eu filtrar a pessoa, as informações que estarão lá no banco de dados vão se referir à pessoa e não à família. Então, na coluna filhos, se a variável condição na família for maior que 2, ou seja, não é nem a pessoa de referência, nem o cônjuge da pessoa de referência, eu vou substituir por 0. Caso contrário, eu vou permanecer com o valor que está lá. E a variável filhos. Ou então, para a idade do filho mais novo, eu não vou substituir por 0, porque não há filhos, né? No caso da pessoa, se referindo agora à pessoa. Para os casos em que não há filho, ou seja, quando, mesmo que haja filho na família, a pessoa a quem eu estou me referindo não é nem a pessoa de referência, nem o cônjuge da pessoa de referência,
Para esses casos, eu vou substituir a idade do filho mais novo por NA. Então, tá aqui. Número de filhos 0, filhos 0, identifica se real ou não filhos. Idade do filho mais novo, NA. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou... até agora eu estava incluindo as informações no banco de dados referente à família. Agora eu estou ajustando essas informações para que elas se refiram ao indivíduo. Então, cada linha é o indivíduo. Então, eu vou ajustar essas informações para que cada informação se refira ao indivíduo que eu estou filtrando e não à família desse indivíduo. Pronto, então, para os filhos, eu consegui essa identificação de idade do filho mais novo, se existe ou não filhos. Então, agora, o pensamento é se a pessoa tem ou não filhos, e não se há filhos na família. Se essa pessoa tem filhos, essa linha aqui. Essa pessoa tem filhos? Sim. Quantos filhos? 3. Qual a idade do filho mais novo? 4 anos. Essa pessoa de baixo provavelmente é o cônjuge dessa linha de cima, porque tem a mesma informação. Tem filhos, o número de filhos e a idade do filho mais novo. Para as demais pessoas, ó, essas pessoas aqui, essas aqui, se referem a uma mesma família. O número de identificação é o mesmo. Só que aqui, provavelmente, é a pessoa de referência, essa primeira linha. Essa primeira linha provavelmente é a pessoa de referência. A segunda é o cônjuge dela. E a terceira, provavelmente, são os filhos. E outra pessoa da família. Então, a informação agora é para o indivíduo. Então, o número de filhos desse indivíduo, 3 filhos. Esse indivíduo possui filhos? Sim. E a idade do filho mais novo, 4 anos. Então, a gente vai fazer esses ajustes para as informações dos cônjuges também. Então, a mesma coisa. Para o cônjuge, se a condição na família for maior que 2, então eu substituo por 0. E se for 1 ou 2, ou seja, menor ou igual a 2, eu deixo a informação como está. Para os indivíduos que possuem cônjuge e 0 para os indivíduos que não possuem. Antes a gente estava colocando 1 para a família em que possui cônjuge e 0 para a família que não possui. Agora a gente está ajustando essas informações para o indivíduo. Então, para a idade do cônjuge da pessoa de referência e para a idade da pessoa de referência, eu faço o mesmo ajuste. Eu vou substituir para as pessoas que não são nem cônjuge, nem a pessoa de referência, eu vou substituir essa idade por NA. Então, aqui, para as pessoas que não possuem cônjuge, a idade do cônjuge e a idade da pessoa de referência ficou NA. Por último, eu vou fazer o ajuste referente à idade do cônjuge e da pessoa de referência. Porque o que é que eu quero?
A minha intenção é ter a idade do cônjuge, né? Eu quero uma única variável que me diga a idade do cônjuge. Então, eu vou criar uma variável chamada idade cônjuge, com base na idade do cônjuge da pessoa de referência e na idade da pessoa de referência, com base nessas duas variáveis aqui. Se o indivíduo for a pessoa de referência, então a idade do cônjuge vai ser a idade que está na coluna idade cônjuge da pessoa de referência. Caso contrário, se a pessoa for o cônjuge da pessoa de referência, a idade do cônjuge vai ser a idade da pessoa de referência. Caso contrário, em caso contrário, se a pessoa não for nem a pessoa de referência, nem o cônjuge da pessoa de referência, então essa idade vai ser NA, porque dessa forma eu consigo unir as informações dessas duas colunas, de forma que a informação que vai aparecer aqui nessa coluna é justamente a idade do cônjuge da pessoa. Bom, então eu vou criar essa variável, idade cônjuge, que agora vai se referir à pessoa, a cada indivíduo de cada linha. Então, eu criei a variável idade do cônjuge. E agora eu vou excluir essas duas informações, idade, cônjuge, pessoa de referência e idade, pessoa de referência, porque eu não vou usar mais essas informações. Então, tá aqui. A gente criou as variáveis número de identificação da família, número de filhos, informa se a pessoa tem ou não filhos, 0 para não e 1 para sim. Idade do filho mais novo dessa pessoa, se a pessoa possui ou não cônjuge, 0 para não e 1 para sim. E qual a idade do cônjuge? Essas informações, do jeito que a gente colocou aqui, elas se referem a cada indivíduo. Então, quando vocês forem filtrar as pessoas para a população de vocês, essas informações vão se referir a cada pessoa que vocês filtraram e não mais à família, né? Antes dos ajustes, as informações se referiam à família. Agora, ela se refere a cada indivíduo. Então, esses ajustes esses filtros agora, vocês fazem antes de filtrar a população de vocês. Então, eu espero que vocês tenham salvado os scripts. Então, antes de fazer os filtros da população, com o banco de dados da PNAD bruto, sem nenhum filtro, sem nenhum ajuste, vocês leem o banco, façam esses ajustes para em seguida fazer a mesma filtragem que vocês já fizeram para poder obter essas informações de número de filhos, idade, cônjuge e idade do cônjuge. Então, é importante que vocês tenham salvo os scripts, porque agora é só fazer esse ajuste e rodar tudo novamente, antes também de colocar o peso, sem colocar o peso, rodar tudo novamente e vocês conseguem obter essas informações. Então, por fim, eu vou salvar esse banco de dados para conseguir utilizar depois. Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo.
E qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato. Quando vocês estiverem fazendo esses filtros, essas tabelas, vocês vão notar que demora algum tempo para fazer cada uma. E é normal porque o banco ele possui muitas variáveis. Então é normal que demore, que passe um tempo para rodar cada comando, porque o banco possui muitas variáveis. E vocês vão ter que fazer sem filtrar essas variáveis, sem filtrar os casos, né? Então, vocês fazem todo esse script. Reparem que eu li o banco de dados. Aqui, essa primeira parte são os scripts daquela primeira aula, né? E não fiz nenhum filtro. Aí, em seguida, eu faço todos esses filtros, crio essas variáveis. E depois é que, no caso de vocês devem fazer os filtros para obter a população de interesse. Então, é só utilizar os scripts que você já tem, imagino que já tem um salvo, e rodar tudo de novo. E agora vocês vão ter essas informações a mais, que vão ser úteis no cálculo da pensão, né? No cálculo dos benefícios de pensão. Bom, então é isso. Eu espero que tenham entendido. E qualquer dúvida podem entrar em contato.